Olá, agora nós vamos mergulhar no fundo do oceano. Pode ser aqui na região do litoral norte, São Sebastião. Não é que até o coral achou um jeitinho para fugir do aquecimento global, do aquecimento das águas dos oceanos? É o que mostra a pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo Instituto de Biologia Marinha. Como os corais brasileiros estão vencendo o aquecimento das águas e sobrevivendo por mais tempo. É o que você vai saber agora nesse bate-papo muito legal com o biólogo que está desenvolvendo esse trabalho. O nosso convidado vem para falar de corais, nosso litoral tão poluído, né, em várias partes do país. Como é que os corais estão sobrevivendo? Professor Samuel Faria, biólogo, prazer em recebê-lo aqui. Prazer, senhor José. Como é que o coral está driblando a poluição nas nossas águas, no nosso litoral brasileiro, professor? Pois é, senhor José, a gente começou a pensar um pouquinho sobre as diferenças dos nossos corais que vivem aqui na nossa costa para aqueles corais que já são tradicionalmente estudados de outras regiões do planeta, né? Especialmente na região do Caribe e do Pacífico. E a gente bolou um desenho para entender como que o aquecimento das águas e a acidificação dos oceanos iria impactar as nossas espécies quando comparadas com as espécies de outras regiões do globo, né? E aí a gente pôde perceber que elas têm um jeitinho brasileiro, peculiar, de lidar com essa situação, né? Na verdade, quando o aquecimento ele é simulado e a acidificação ela é simulada, as nossas espécies são capazes de se ajustar, de se acomodar a essas novas condições. Quer dizer, são, o senhor diria, bem brasileiras, né? Porque o jeitinho é tipicamente brasileiro. É um jeitinho nacional, né? Jeitinho nacional. Agora, havia um risco de branqueamento dos corais em excesso. Isso diminuiu? Então, o branqueamento é um fenômeno que tem acontecido no mundo todo, senhor José. Só que as nossas espécies, elas estão aparentemente lidando melhor porque a natureza das nossas águas protege. Basicamente, a gente tem aqui uma bacia hidrográfica. O Brasil é um país muito rico em rios. Então, o que acontece? Existe um grande escoamento superficial da água. Então, essa água sai do continente e cai no oceano. Isso tende a deixar as nossas águas mais turvas, com maiores níveis de sedimentação. Então, isso tende a proteger as espécies de uma radiação solar, por exemplo, mais forte, como é típico de outras regiões do planeta, em que as águas são mais cristalinas, né? E isso também faz com que a água fique muito rica em sedimentos, em nutrientes, que os animais podem absorver. Porque os corais são interessantes, senhor José, porque eles são animais que nós chamamos de mixotróficos, porque eles se alimentam de dois jeitos diferentes. Via a alimentação clássica, predação, como os animais normalmente fazem, só que também via fotossíntese, que é típico de planta e de alga, porque eles vivem uma espécie de um casamento com as algas. Então, tem umas algas que vivem dentro do interior das células dos corais, né? Então, o branqueamento, como o senhor havia bem pontuado, na verdade é a expulsão dessa alga, dessa microalga que vive dentro do coral, como uma forma de proteção diante do aquecimento das algas, das águas. O coral é um animal, o senhor disse? O coral é um animal, só que é um animal que faz fotossíntese, né? Porque ele vive junto com umas algas, ele vive esse casamento, né? Então, essas algas colonizam o interior das células do coral, promovem a fotossíntese e transferem os produtos da fotossíntese para o coral, para o animal, para o hospedeiro. Qual é a importância do coral no mar, na sociedade, enfim, né? O que é que o coral faz? Qual é a importância dele? Então, os corais são animais importantíssimos, senhor José, porque os recifes são estruturas formadas pelos corais.
os corais eles depositam, eles precipitam um esqueleto, que a gente chama de esqueleto de carbonato de cálcio. Eles começam a formar estruturas tridimensionais dentro da água, né, na região do assoalho oceânico. O curioso é que a gente tem menos de 0,1% do fundo dos oceanos cobertos por corais. Mas 25% de toda a vida oceânica, de toda a biodiversidade oceânica, ela depende direta ou indiretamente dos recifes. Então, aí 30% do que a gente conhece de peixes, por exemplo, estão associados aos corais, aos recifes de corais. Os recifes de corais também, eles provêm agentes bioquímicos, remédios, protegem a costa. Então, a infinidade de produtos, né, que os corais oferecem, em termos ecológicos e também para a própria existência humana, são inúmeros. O coral tem tempo de vida ou não? Ele nasce, cresce, morre ou não? Sim, inclusive muitos deles formam umas larvinhas, essas larvinhas caem na coluna d'água, elas vão se assentar numa determinada região e formar uma nova colônia. Então, existem colônias de muitos e muitos anos, colônias gigantescas. Bom, e agora, com essa descoberta do jeitinho, qual a importância dele? Então, senhor José, esse jeitinho ele é curioso porque, embora as espécies de coral do mundo inteiro estejam experienciando o branqueamento, que é um fenômeno que aumentou aí perto de 400% nos últimos anos, as nossas espécies aparentemente conseguem driblar. Talvez elas consigam sofrer menos. O que os nossos experimentos têm mostrado é que elas aparentemente vão sofrer menos que outras regiões do planeta. Isso vem confirmando trabalhos pretéritos, né, dos estudiosos de Recife de coral aqui no Brasil, de que talvez o Oceano Atlântico Sul seja considerado um grande refúgio para a vida marinha. Se os nossos recifes sofrerem menos que outros recifes no planeta, talvez a gente possa imaginar que a biodiversidade do Oceano Atlântico Sul seja menos perdida, né, ou atacada aí diante desses cenários de mudanças climáticas. O que a gente entende é que, na verdade, a gente não deva largar, portanto, e não se preocupar. Pelo contrário, a gente tem que criar políticas públicas para proteger e reforçar esses planos de manejo que podem vir a proteger e, de fato, preservar esses ecossistemas, né, tão valiosos e importantes. Pegar uns coraizinhos não é pecado, né? Pois é, o ideal é que a gente deixe os bichinhos vivos por lá, né? Observar para a gente cair na água, mergulhar, apreciar. Porque os animais são coloridos, são importantes, né? E aí eles só são, de fato, dessa forma, vistosos quando a gente os observa em campo, né? Tá certo. Professor Samuel Faria, parabéns pelo trabalho aí, muito obrigado e vamos salvar os corais. Vamos lá, senhor José. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade.